Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanos. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi e João Galute Rodrigues. Gui, como é que você está hoje? Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte, seja lá onde você estiver nesse mundo mundial. Estou muito bem, muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar de um assunto bem diferente também. Bem legal. Sempre lembrando que o mundo é mundial, cara ouvinte. Agora, João, como você está se sentindo hoje nessa gravação do nosso podcast? Olá, Miguel. Olá, Gui. Olá, caro ouvinte. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos para mais uma aí hoje. Acho que hoje vai ser um assunto bem diferente, que acho que muitos nunca nem ouviram falar ou acabou sendo esquecido na história, né? É isso mesmo, é um tópico que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, que inclusive dizem alguns historiadores que os jornalistas tentaram apagar dos livros de história. Então, é um tópico meio obscuro, é difícil encontrar fontes, é muito difícil, inclusive, encontrar fontes registradas na primeira pessoa, mas buscamos e, como sempre, trouxemos as melhores informações para vocês. Qual é o nosso tópico de hoje, Gui? Muito bem, então hoje vamos falar da volata. E você pode me perguntar, cara ouvinte, o que é a volata? A volata foi um esporte criado por ninguém menos, ninguém mais, o ditador fascista italiano Benito Mussolini. Não criado exatamente por ele, mas criado durante seu regime para substituir o futebol. E vamos então falar dessa tentativa de substituir o futebol na Itália com a volata, começando agora o nosso primeiro bloco, o kickoff. Para começar, eu quero explicar mais ou menos o princípio, né? Como começou esse esporte fascista e por quê? Por que a volata? Por que inventaram um esporte novo, né? Então vamos começar do começo, redundância de novo. E vamos lá. O Benito Mussolini, depois de se tornar primeiro-ministro no seu golpe, né? No golpe do Partido Fascista Italiano em 1922, ele começou a consolidar o seu poder sobre a Itália. E para fazer as massas do país serem mais leais ao seu partido fascista, seus ideais fascistas, Mussolini percebeu que seria muito inteligente conquistar a lealdade das massas pelo esporte. E por isso, ele designou do seu braço direito, talvez, na época, o secretário do Partido Nacional Fascista, Augusto Turati, como presidente da... Miguel, você tá vendo aqui? Acho que você devia pronunciar isso. Opera Nazionale Dopo Lavoro. Exatamente. Isso que é a OND. Exatamente, isso para você que não fala italiano como eu, é italiano para Obra Nacional Depois do Trabalho. O que era uma organização recreativa do Estado, um clube recreativo que organizava esportes, esportes amadores, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico e intelectual da população. E incluía uma rede de instalações, como campos de futebol, bibliotecas, que também servia para desenvolvimento não só do corpo, mas da cabeça. Justamente, então, só um adendo aqui sobre a OND. A gente já falou um pouquinho aqui sobre soft power no podcast e pode-se argumentar que a OND era de fato um método de como o governo italiano fascista mantinha a massa, a população italiana dentro do seu controle. O que o Gui falou sobre a OND ser uma forma de angariar novos esportes, novos interesses para o público italiano é completamente verdade, mas mais do que qualquer outro objetivo, o objeto maior da OND, da Obra Nacional Depois do Trabalho,
dopo lavoro, ali o período depois do trabalho, o tempo livre, era uma forma do governo italiano povoar o tempo livre dos trabalhadores para que estes trabalhadores não pudessem pensar e assim criarem métodos contra-revolucionários, né, que agissem contra o regime fascista. E é muito interessante ver isso, que é justamente igual aquele ditado que muitas vezes é proferido por nossos avós, os nossos velhos anciões aqui brasileiros: cabeça velha é o escritório do demônio. E é justamente isso que o Partido Fascista pensava na época, que se os trabalhadores conseguissem, após as jornadas difíceis nas fábricas, ficarem com tempo livre, pensarem e se organizarem, eventualmente era possível uma revolução como a que ocorreu na Rússia alguns anos antes. Embora o perigo vermelho não estivesse tão presente na Itália naquele momento, devido à guinada do fascismo e do nacionalismo, principalmente, era possível e até plausível que, com as condições de trabalho até difíceis na época, esses trabalhadores se organizassem e se revoltassem contra o governo de Mussolini. Então, a OND, mais do que qualquer coisa, foi um método do governo fascista de coibir essa contra-revolução que estava sempre jogando uma sombra sobre o regime fascista. Exatamente. Então, a primeira coisa que o Augusto Turati fez foi realmente tentar reformar, começar a transformar a operação da OND e tentar exatamente isso, Miguel, influenciar mais a vida dos trabalhadores depois, justamente depois do trabalho. Então, tempo livre, exatamente. Do tempo livre, isso, no seu tempo livre. Mas o que começou a dar errado com as reformas que o Turati queria promover era que a organização desportiva mais forte na Itália não era a OND, era o Comitê Olímpico Nacional Italiano, abreviado para CONI, que era contra as intervenções que a OND estava tentando fazer, principalmente numa área que o CONI considerava sua jurisdição. Então, para resolver esse problema, o Mussolini foi lá e fez o Turati o presidente da CONI também. Então, em menos de um ano, o Augusto Turati se tornou o político mais importante do esporte na Itália, controlando justamente as duas organizações mais importantes dessa área. O Turati estava realmente tentando reformar o sistema esportivo da Itália, mas vagarosamente, porque tinha uma oposição sobre as mudanças que ele queria fazer. Mas depois da Itália sair muito mal nas Olimpíadas de Amsterdã de 1928, o Mussolini culpou esportes profissionais como futebol e automobilismo pelo fracasso nas Olimpíadas, argumentando que esses esportes monopolizavam a atenção da população sem contribuir para a educação moral do povo italiano. Então Mussolini resolveu pedir para o Turati moralizar o esporte profissional, praticamente dando uma carta branca para o Turati mudar o esporte italiano como ele bem entendesse. E para cumprir essa ordem, o Turati publicou a... Miguel, lê para mim, por favor. Carta dello Sport. Isso. Carta seria decreto, Miguel? Carta seria... Na verdade, carta, a tradução exata em verbo seria papel, mas a ideia de carta é exatamente isso: decreto, lei. Vamos chamar de lei. Lei, ótimo. Então o Turati publicou essa lei que, revolucionava o sistema esportivo italiano. Não vou entrar em detalhes de todas as medidas que ele tomou, mas a mais importante para o nosso propósito desse programa era que essa lei designava organizações esportivas, ambas da juventude e do tempo livre, essa Depo Lavoro, para educar as massas para praticar esportes de uma maneira mais formativa. E com isso, nesse decreto, foi inventada a volata. A volata, que é italiano para arrancada final ou voo, alguma coisa assim. E
ela foi introduzida pelo Turati nesse momento, né, com esse decreto. E foi um esporte que o Turati inventou ali no papel. Ele viu que ele achava que devia ser e inventou. Não inventou, não foi um esporte que se desenvolveu ao longo dos anos, como futebol. Então, logo na primavera de 1928, pouco depois da publicação dessa lei, o Turati ordenou que 2 equipes romanas treinassem para competir nesse novo esporte. Gui, um adendo nessa história toda. Alguns problemas eram vistos pelo regime, né, do Mussolini sobre o futebol. Não sei se você sabe, tem uma lista aqui de alguns, que na época os clubes menores de futebol estavam cheios de dívidas, e tinha essa discrepância gigante já naquela época entre os times grandes e os menores times, né? Outra coisa que era que o futebol trazia jogadores da América do Sul, isso consequentemente aumentava o salário deles, criando uma outra discrepância gigante no futebol. Outra coisa que o futebol, os fãs do futebol eram mais violentos e mostravam isso nas competições. Futebol também, os jogadores eram violentos em si. Também tinha muita trapaça, aposta em jogo. Os times acabavam jogando o jogo para perder, para ganhar o dinheiro em troca. Também o futebol tinha uma origem anglo-saxã, que era mal vista por eles. E essa coisa de um jogador de futebol sempre ser um ídolo, né? A que a gente vê até hoje, ele não gostava disso lá atrás, que um jogador de futebol era visto como um ídolo. Até o próprio Mussolini fez uma entrevista na época, chamando os grandes jornais da época e perguntando para eles por que vocês idolizam tanto esses jogadores de futebol. O que eles têm de tão especial? Eles são pessoas iguais a nós, entendeu? Acabando... Então Mussolini não via nada demais com esses jogadores, e aí deixou claro para a imprensa na época também. Esses são uns problemas que o regime fascista vinha no esporte, por isso que pensou em trazer e começou a ter, né, a prática da volata na época. Justamente isso que vocês já tocaram aqui também. Algo que era muito importante no regime fascista era essa ideia da moral, né? Era importante não só ter práticas que iam manter o regime no poder, mas também demonstrar que o povo italiano era um povo educado, era um povo que, acima de tudo, sabia se portar de forma escorreita. Creio que, para o Mussolini, às vezes, esse caos que vemos no futebol até hoje, a festa da torcida, as apostas, muito disso que ele atribuía ao profissionalismo do esporte, né? Ganhar dinheiro com o esporte, nós sabemos, não lembro agora se falamos da série do Netflix aqui, que retrata a profissionalização do futebol. Um dia falaremos sobre esse tópico aqui no podcast. Não poderia faltar essa frase que sempre acontece em todo episódio aqui, mas de fato, quando há a profissionalização do esporte, do futebol, todo esse dinheiro que entra torna um esporte que no passado era pela diversão, pela prática esportiva, motivos de saúde. Isso acaba levando a prática do esporte, do futebol, do automobilismo, do ciclismo, tantos esportes na época que eram já profissionalizados na Itália, a lados mais sombrios, porque onde há dinheiro sempre existem pessoas que estão tentando tomar proveito e, de algum ou outro modo, conseguir uma vantagem indevida nesse aspecto. E eu creio que, sem fazer qualquer juízo de valor aqui, por favor, a favor do Mussolini ou do regime fascista, mas era importante para o líder na época, até muito por essa visão nacionalista, que é parte do ideal fascista, demonstrar que o povo italiano era acima disso, era um povo que se comportava bem, sabia se esquivar desses vícios, como vemos aqui. Outro motivo até por trás
da criação da Volata, que o esporte bretão, o futebol, estava muito ligado a uma imagem que o Mussolini e o Partido Nacional Fascista Italiano não queria para o povo. Exatamente. Só para complementar o que vocês falaram, é que justamente isso. A Volata foi criada como uma resposta a essa falta de moralidade, digamos, excessivo estrangeirismo, né? Porque o futebol era um esporte britânico. A Volata foi criada como uma resposta a isso. Por isso que muitas vezes a Volata é chamada do esporte anti-futebol. Mas então é isso, bueno. Então passamos agora para o bloco Toco e Me Voe para falar do jogo em si, das regras da Volata. E agora vamos para mais um Toco e Me Voe aqui do Boleiros de Humanas, e o nosso tópico hoje é o jogo da Volata. A Volata, em teoria, tinha muitas qualidades para o propósito que a gente já debateu do governo fascista de propagar uma moralidade maior e um jogo escorreito para o seu público, a população italiana. Era um esporte que precisava de uma estrutura simples, o campo era um campo adaptado do futebol, então, devido ao boom futebolístico que a Itália vivia desde do início do século XX, era fácil adaptar as estruturas já existentes e assim criar o campo para a prática da Volata. Assim como era importante para a ideia do dopo lavoro no tempo livre, porque acostumaria os trabalhadores a um ideal de disciplina, ordem e também de trabalho em equipe. Isso era importante, ter um esporte que, mais uma vez, construiria esses conceitos, essas morais que o governo fascista queria inserir na sociedade, principalmente na sociedade trabalhista, nos trabalhadores, os quais eles tinham medo que tomariam um levante contra o governo fascista. No mais, a Volata também era um esporte mais adequado ao racionalismo italiano, entre aspas, tendo em vista que a bola era majoritariamente manejada com as mãos e não com os pés. Posso atestar isso, eu sou goleiro quando eu jogo futebol, gosto de pensar que eu sou muito bom com os pés, pique Rogério Ceni, assim, Zete, sabe? Mas é muito mais fácil, todos vão saber isso, manusear a bola com a mão, porque você sabe direitinho onde você vai colocar aquela bola. Um passe com a mão é mais preciso. No geral, o ser humano tem mais controle da condução com as mãos do que com os pés. Claro, temos exceções. O Ronaldinho Gaúcho, tenho certeza que sabe fazer mais coisa com o pé do que com as mãos. Sem dúvida. Mas, no geral, vamos concordar que para uma visão racionalista é muito mais fácil aceitar um jogo onde você tem o controle físico das suas mãos. E a Volata era um jogo que se baseava muito na condução da bola com as mãos, com os pés também, igual eu vou explicar daqui a pouco, mas tinha uma função muito importante dos jogadores de linha também com as suas mãos. Inclusive, outro ponto aqui importante da Volata era que as regras, né, e os termos técnicos eram todos expressados em italiano, não em inglês. Muitos dos termos a gente usa aqui, kick-off, offside. Para quem assistia futebol antigamente no Brasil, inclusive nas transmissões, os narradores falavam offside, kick-off, vamos para o extra time. Corner kick, exato. Então, era legal para o governo fascista ter um jogo com essa guinada para o nacionalismo. Todos os termos da Volata, inclusive as regras, eram em italiano. Assim, era um jogo onde, para aprender, você não precisaria usar esses estrangeirismos que eram adeptos à prática do futebol. E, por fim, outro ponto importante era que o futebol, aliás, inclusive a Volata, era inspirada pelo Calcio Fiorentino, que, aos que sabem, é um esporte medieval muito popular na cidade de Florença, até hoje, inclusive.
que muitos se assemelham, não muito, mas se assemelham um pouco à prática do futebol. Assim, tendo a Volata sendo semelhante, a Volata se assemelha muito mais ao Calcio Fiorentino do que o Calcio Fiorentino se assemelha ao futebol. Mas é nítida a semelhança entre esses dois esportes italianos. Era interessante para o governo italiano ter essa conexão com algo que era intrinsecamente da península italiana. Vocês sabem, mais do que qualquer um dos amantes da história, o quanto Mussolini amava os ícones romanos, como na época do Mussolini houve essa guinada, construção de grandes estátuas de mármores e lembranças da época da Roma Antiga. Então, essa guinada de retomar o Calcio Fiorentino, que não era romano, era medieval, mas também era um patrimônio histórico italiano, foi muito importante nos olhos do Turati para convencer o Benito Mussolini que a Volata era o esporte que o Partido Nacional Fascista deveria adotar como o jogo fascista, o jogo anti-futebol. Exatamente, mas como você está falando, Miguel, a Volata não é só inspirada no Calcio Fiorentino e no futebol, obviamente, mas também por outros esportes bem distintos, realmente, como o basquetebol, o rugby, que para quem não sabe, o rugby era um esporte menos popular, mas também um esporte emergente na Itália na época, e o handball tchecoslovaco. Eu vou admitir aqui que eu não sei se o handball é originalmente tchecoslovaco ou se a Volata é inspirada de uma vertente. Sim, um handball diferente tchecoslovaco que se chamava Razena. Então não vou confessar que eu não sei se o handball surgiu da Tchecoslováquia ou se isso era outro handball. Mas bem, falemos agora das regras da Volata. Isso vai ser um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Vamos conseguir. Tínhamos 2 times com 8 jogadores cada. As posições tínhamos um goleiro, 2 laterais, 3 do que eram chamados de halfbacks, ou interpretei isso como volante. Vocês concordam, Miguel e João? Eu acho que é um volante. Muito se usa o termo halfback para se referir a um volante mais defensivo. O chamado box-to-box, né? Então pode ser um volante. Eu tô com uma escalação aqui, um mapa, Gui, de jogo. Seria como se jogasse com dois zagueiros mais abertos, 3 volantes e 2 atacantes. Avançados, no caso, né? Isso. Aquela formação clássica do 2-3-2. Então, que é muito similar com o futebol de antigamente também. Que tinha poucos defensores e todos ficavam, e a maioria do time ficava na frente. Isso é verdade, né? Porque no começo do futebol as formações eram de fato 2-5-3, né? 2-6-2, então... Sim, lá no final do século XIX. Isso mesmo. Exato, então como o João falou, éramos 8 em total, então um goleiro, 2 zagueiros ou laterais, 3 volantes ou meio-campistas e 2 atacantes. Esse jogo, né, era disputado num campo de futebol um pouco menor, levemente modificado, parecido com um campo... Era maior, mas parecido fisicamente, né, com um campo de futsal de handball, não tinha pequena área, por exemplo, era só uma grande área em formato de semicírculo. O gol tinha 5 metros, o jogo durava 60 minutos, dividido aí em 3 tempos de 20 minutos cada, então se assemelhando talvez um pouco ao hóquei, né? O hóquei, se não me engano, é assim, certo? Eu acho que o hóquei são 15 minutos. Não, bem, não é um importante momento, mas sim, tem 3 períodos no hóquei. É isso mesmo. Exatamente. E a bola, na Volata, podia ser levada com as mãos ou com os pés, como explicamos antes, né? Mas ela podia ser levada com as mãos por no máximo 3 segundos. Mas esse limite podia ser estendido, né? Se o jogador levasse a bola como um jogador de basquetebol, ou seja, quicando ela no chão, fazendo aquele dribble, né? Como chamam no basquete. Porque isso fazia com que os jogadores fossem obrigados a desenvolver jogadas rápidas e combinações diferentes com as mãos e os pés, juntamente com a sua equipe.
Isso aí atestando ao conceito de trabalho em equipe, né, que a Volata queria passar para os trabalhadores de fábricas no regime fascista italiano. Exatamente. Não era permitido chutar ou arremessar a bola para o gol dentro da área, ou seja, não tinha grande área, né? Só aquela área, como eu expliquei, um semicírculo. E finalmente, a última regra mais importante, tinha 40 e tantas regras, mas nós vamos falar aqui mais importantes. Os laterais e o goleiro não podiam cruzar o meio de campo. Então, não é como no futebol, que no final do jogo o goleiro pode aí, né, tentar cabecear no último escanteio. Justamente. E inicialmente, o criador do esporte, né, da Volata, o Turati, pensava que os jogadores de futebol teriam uma vantagem nessa prática, mas ele estava devidamente enganado, porque, como foi atestado, acabou que a prática do esporte da Volata ficou muito mais atrelado ao uso das mãos, né, de jogadas rápidas, de passes rápidos, trocas, como se fosse uma verdadeira batata quente ambulante, vamos traduzir assim, do que um jogo que tinha um esporte como o futebol onde era jogado com os pés, né? Acabou que essa corrida com as mãos e até mesmo a corrida quicando foi muito mais importante para a criação de jogadas e técnicas do que o uso dos pés, que passou a um posto mais secundário na prática da Volata. No início, acreditavam que os jogadores de futebol, por terem essa prática já de usarem os pés, teriam essa vantagem, mas esse não foi o caso, né, Gui? Sim, não foi o caso. E bem, como o esporte era novo, quando ele estreou em 1929, as partidas eram confusas. Porque, como você falou, Miguel, o futebol era o mais popular na época, então acabava que a maioria dos jogadores queria tentar chutar e tal, mas os chutes eram ineficazes, e acabava que os jogadores não passavam muito bem a bola e ficavam meio que amontoados. Mas bem, até 1930 essa confusão começou a terminar, né? Começaram a se organizar mais. E por isso os jogadores começaram a usar só as mãos, abdicando bastante dos pés e do chute. Os amontoados então ficaram menos frequentes e os jogadores começavam a aproveitar mais, né, a extensão inteira do campo. Logo mais, depois de alguns anos de evolução, os amontoados terminaram por completo, os passes eram feitos quase sempre de primeira, ou seja, bem parecido com o rugby, como isso acontece muito, e no handball, em que o jogador recebe a bola e quase em sequência passa ela novamente. E o jogo evoluiu para um jogo de jogadas rápidas com as mãos, que terminavam em arremessos também com a mão para o gol. Então, exatamente, os jogadores de futebol acabaram ficando meio que para trás, né? Não conseguiram ter essa vantagem inicialmente vista que o Turati acreditava que eles teriam. Justamente isso, e essa transação, né, do jogo, da Volata, uma prática rápida de toques, de construção de jogadas como um time, deixou essa fantasia e esse individualismo que é muitas vezes atrelado ao jogador de futebol, né? Nós falamos aqui do Ronaldinho Gaúcho, mas tantos outros jogadores que criam jogadas lindas, saem driblando e conseguem por si só fazerem um gol pela sua própria magia, pela sua própria técnica. Isso aí não era muito visto na Volata. Era um esporte onde a maior parte dos gols era construído com base numa jogada feita pelo time, pela união. E isso aí, de fato, demonstra como, ao menos nessa parte, o Turati teve muito êxito nesse conceito de inventar, criar um jogo, fomentar esse jogo que ajudaria a dispersar essa ideia de trabalho em equipe na Itália fascista. E tiraria um pouco também dessa visão de estrelas, né, que o futebol tinha, de não focar somente em um atleta que teria uma habilidade fora da curva comparado aos outros. Todos tinham que trabalhar juntos para conseguir o êxito, né? E conforme o Miguel falou, as jogadas eram sempre criadas em equipe e nunca tinha um jogador
possivelmente nunca tinha um jogador, ou dificilmente tinha um jogador que sempre fazia jogadas incríveis e acabava se destacando, colocando ele num patamar de estrela. Isso que era algo que era muito criticado por Mussolini. É isso aí. Então vamos para o nosso próximo tópico, nosso próximo bloco aqui no Boleiro de Humanas, o arremate. Então, estamos começando aqui o nosso bloco arremate, o nosso último bloco expositivo desse episódio da Volata. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a ascensão do esporte, culminando na queda meteórica da Volata. Por que este esporte falhou? A Volata estreou, de fato, no dia 6 de janeiro de 1929, no atual estádio Flamínio, estádio atemporal, lindo em Roma, e o antigo Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista, muito usado para demonstrações do partido, demonstrações de força na época. Cerca de 10 mil pessoas assistiram à primeira partida do esporte, que, como já foi levantado pelo guia aqui no podcast, foi confusa, foi difícil de acompanhar. Existem vídeos, inclusive, da partida, se vocês jogarem no Google, acho que Instituto Luce, L-U-C-E, Histórico, S-T-O-R-I-C-A, Volata, dá para buscar lá a partida e, juro, vale a pena. São vídeos de propaganda do partido nazista na época, demonstram a partida, as equipes, dá para entender mais ou menos o que é o jogo. São imagens assim inéditas dos jogadores quicando, jogando a bola, e mostra também as presenças ilustres dos membros do partido fascista. Então é bem legal, recomendo assistirem esse vídeo para quem quiser entender um pouquinho mais. Eu sei que deve ter ficado difícil entender as regras, o funcionamento do jogo em si, com base na nossa explicação. A gente tentou, mas sempre, eu acho, no mínimo, quando você visualiza um jogo, fica melhor. Então, para quem quer essa dica, busca lá Instituto Luce Histórico Volata, e você vai ver cenas inéditas desse primeiro jogo. E muito por essa confusão que vocês vão ver aí no vídeo do Instituto Luce, o jogo foi visto pelo público que estava lá no estádio como demasiadamente complicado e não atraiu a maioria do público acostumado com o futebol. Não é mesmo, Gui? Não foi assim uma aceitação inicial muito boa daqueles que estiveram presentes e ouviram falar do jogo da Volata. Não foi mesmo. Exatamente como você disse, o jogo era confuso, tinha muita regra, era muito burocrático, e como foi um jogo feito no papel ali pelo Turati, não foi rapidamente, digamos, entendido pelos jogadores. Então acabava que eles não faziam jogadas direito, ficavam tendo amontoado, como eu falei antes, chutavam a bola, tava praticamente dando bicão. Então acabava que era meio chato até, né? Parecia meio jogo de várzea, o que era jogo de várzea realmente, mas exatamente, inicialmente foi recebido de maneira fria pelo público no estádio Flamínio em Roma. Justamente isso, mas mesmo com essa recepção fria, igual você acabou de frisar, a propaganda do partido fascista apoiava e reiterava a prática da Volata com muito rigor. Para ajudar o esporte que havia criado, o Turati ordenou que todas as organizações de lazer linkados à OND, a Organização Nacional de Dotto Lavoro, as organizações que antes frisavam a prática do futebol, que vinha numa crescida, numa ascensão meteórica histórica no país, suspendessem os seus torneios e se prepararem para jogar a Volata. Técnicos da Volata, muitos que tinham feito essa transição do futebol para o esporte fascista, começaram a treinar os mesmos jogadores de futebol agora nas regras deste novo jogo
do partido fascista italiano. O primeiro campeonato de Volata, inclusive, foi fundado para as seleções das cidades, o Trofeo Turati. Ou seja, os mesmos jogadores que antes praticavam futebol em seus polos municipais passaram à prática da Volata por causa dessa máquina de propaganda de Mussolini. Bem humilde o Turati. Sim, de fato. E outra coisa, Miguel, nos 8 anos de extensão de vida do Volata, né, até seu declínio, no começo de 1928, que durou mais ou menos até 1935, em 28, a OND registrava 2 times, que foram os dois a partir da primeira partida que vocês citaram agora. Justamente. Já em 29, 930, o pico da Volata de times registrados foram 2.000 equipes em 1930, com 8.375 partidas disputadas. Depois disso aí, houve um declínio, onde o último número registrado aqui nos nossos registros foi de 1935, com 100 times. Justamente isso. Eu usei o termo meteórico aqui para falar sobre a existência da Volata, e eu acho que foi um crescimento de fato meteórico. Após esse primeiro jogo em Roma e esse primeiro torneio, o Troféu Turati, o esporte entrou numa crescente. Uma partida assim, emblemática disso seria o jogo entre as seleções de Roma e Milão, que atraiu um público de cerca de 25 mil pessoas em Milão, incluindo o rei Humberto II. Nesse jogo, claro, a máquina de propaganda fascista, o Turati funcionou distribuindo centenas de folhetos, propagando as regras, a importância do jogo da Volata para o público italiano. Pouco depois disso, a OND, né, que regulava a Volata até então, sentiu a necessidade de criar uma federação para tornar a prática da Volata mais organizada, visto que o jogo atingia aí um ápice novo de popularidade. E com isso foi, igual o João já postulou aqui, os números existindo um crescimento maior, cada vez maior, de equipes e jogadores da Volata, chegando até o esporte a fazer frente com a prática do rugby, principalmente, e do futebol, inclusive, chegando a ser um esporte que era muito praticado pelos trabalhadores italianos e até causando uma sombra considerável sobre o futebol, que era o esporte preferido dos trabalhadores na época. Em junho de 1930, igual o João falou, onde foi o ápice da Volata, foi criado o primeiro campeonato nacional, onde 32 equipes participaram. Nessa época, pode-se falar que a Volata estava literalmente voando, onde as equipes principais de Milan, Veneza, Roma e Palermo realmente demonstravam a potência que esse esporte havia chegado. A final do Campeonato Nacional de Volata de 1930 foi decidida entre as equipes de Palermo e Milão, com a equipe de Milão levando o título. Sabe quanto é que foi a final, Gui? 9-2. 9-2. Tá sabido hoje, cara. Vamos ver se você vai sair bem assim no nosso shootout, logo menos. Mas é isso mesmo. Nessa grande final que acabou 9-2 para a equipe de Milão, Mussolini estava presente assistindo a final, e nesse grande voo, a altura que a Volata atingiu em 1930, como qualquer meteoro, foi aí que começou o declínio e queda do esporte, não é mesmo? Exatamente. Realmente a Volata atingiu seu ápice aí em 1930, com o estádio lotado, final, Mussolini, pessoas assistindo o jogo. Em 1931, quando muitos esperavam que o esporte só podia crescer, na verdade ele regrediu. Porque o que seria a segunda edição do Campeonato Nacional da Volata foi cancelado. O esporte meio que voltou atrás. A Federação Italiana da Volata só organizou partidas realmente regionais, nos estados, como se fossem os estaduais do futebol de hoje em dia. E com isso, sem o Campeonato Nacional, o número de partidas e equipes diminuiu drasticamente, como o João falou antes,
e realmente só continuou caindo nos anos subsequentes. Até chegar a um ponto em 34, onde somente 2.600 partidas foram disputadas. Você ouvinte pode achar que 2.600 partidas são muitas, mas não são 2.600 partidas todas oficiais ali nos campeonatos estaduais, não. Era também, isso leva em conta as peladas de final de semana, coisas assim. E para você ter uma comparação, em 34 tivemos, como eu já disse, 2.600 partidas, mas em 1930 tínhamos 8.500. Então é realmente uma queda drástica. E no ano seguinte, em 1935, só 100 equipes, como o João falou, existiam em toda a Itália, contra mais de 2.000 equipes 5 anos antes, em 1930. E pode-se dizer, então, que 1935 foi o último ano, né, da Volata, que ela realmente desapareceu esse ano, não é mesmo, Miguel? Isso mesmo. E eu acho que foi esse crescimento meteórico e é até chocante. Até a gente vai entrar um pouquinho aqui nos motivos pela queda da Volata, mas se for parar para pensar, vamos colocar em média aí o time profissional agora de futebol joga cerca de 60 jogos por ano, inclusive até mais às vezes. Se temos 20 times na primeira divisão, né? Eu faço direito aqui, sou um jurista, mas 60 vezes 20 é 1.200 jogos. Nas duas divisões principais do futebol nacional, já temos 2.400 jogos, o que era a totalidade dos jogos da Volata nessa queda abrupta. Aí, fora todos os outros times que jogam em divisões inferiores do Brasil, a Série C, a Série D, os campeonatos estaduais e todas as suas divisões inferiores também, para você entender como essa queda foi rápida e até um pouco inesperada para um esporte que vinha crescendo tanto em popularidade. Inclusive, poucos sabem isso, mas a Volata, que foi um esporte que foi praticado em massa na Itália, nessa época, em 1930, onde teve esse boom de jogadores, de times, de aceitação do esporte, alguns países que eram mais próximos do governo fascista até mandaram emissários para tentar entender como a prática do esporte funcionava e até levar este esporte para as suas terras natais. Então, acho que foi por pouco que a Volata não se expandiu na Europa e até para o resto do mundo, porque na época, em 1930, a Volata vinha forte. E a força de comunicação que tinha, o esforço de comunicação do governo e dos meios em cima da Volata era muito forte. Isso que gerou o boom, esse crescimento meteórico e depois passageiro, né? Foi passageiro na história, 8 anos de Volata na história do esporte. Hoje em dia a gente tem efeitos parecidos, mas não pelos mesmos motivos, como países que não têm história em algum esporte, mas por algum motivo algum atleta dentro desse esporte que é deste país, ele consegue algum êxito, consegue algum campeonato, e dessa forma a comunicação dá uma certa importância para esse esporte. Aí você vê um boom nesse país meteórico, como o Miguel falou, desse esporte, que logo depois acabará rapidamente, assim como foi a Volata, por exemplo, como foi aqui no Brasil há algum tempo o MMA, como está sendo o surf agora, por exemplo, também. É isso mesmo. Surf. MMA, tantos esportes que a gente já viu aqui, até mesmo o tênis. Faz quanto tempo que a gente não vê um tenista brasileiro, um Guga? Não lembro nem a última vez que um brasileiro avançou de fase em um grande slam. Bem, mas estamos entrando numa tangente que deve ficar para depois em outro bloco. Gui, agora responda a pergunta. Por que a Volata, então, teve essa queda tão repentina? Por que ela desapareceu tão rapidamente? Então, tem uns 3, né, principais motivos da meteórica, como você falou, do meteórico desaparecimento da Volata. Então, vamos lá. O primeiro, e talvez o mais importante motivo, foi que no final de 1930, o Augusto Turati, fundador da Volata, que idealizou o projeto, que incentivou tanto o esporte que ele havia criado, saiu da obra nacional Dopo Lavoro, ODN. E pouco tempo depois, ele foi até exilado da Itália.
Então, sem o Turati para gerir o esporte, né, aquele tradicional ditado, o olho do dono engorda, então sem o dono ali para gerir e controlar e incentivar o esporte, a Volata foi pouco a pouco sendo deixada de lado pelos novos líderes da ODN e da CONI. E depois que ele foi exilado, a Volata aí realmente começou a ser bem ignorada. Porque a Dopo Lavoro não podia incentivar um esporte criado por alguém que havia sido exilado pelo Mussolini, que não estava mais no favor, né, não gozava mais do apoio do grande líder fascista. Inclusive, apoiar esse esporte nesse momento podia ser até perigoso para você, porque você podia ser perseguido por estar apoiando a obra de um agora inimigo do Mussolini. Então essa foi a primeira, mais importante razão. Mas também, outra razão foi que o estilo de jogo da Volata acabou decepcionando muitos trabalhadores. Inicialmente, a Volata foi prometido como um esporte para desenvolver o corpo inteiro. Ou seja, você usaria os braços e as pernas, e não só as pernas como no futebol. Mas como a Volata rapidamente se tornou um esporte em que só se usavam as mãos, fez com que esse argumento meio que fosse por ladeira abaixo. E isso combinado com a rapidez estonteante do esporte, com receber a bola com a mão e já passar de primeira, e jogadas bem rápidas para finalizar rápido, isso acabou alienando muitos que queriam um esporte parecido com o futebol, algo que a Volata acabou não sendo. E o terceiro motivo para o fim da Volata foi que depois de 1930, a seleção italiana de futebol, a tradicional Azzurri, como é que é, Miguel? Tá certinho, tá bom. Então a Azzurri começou a ser vencedora, porque antes a Azzurri não ganhava muito, né? Era ali mais ou menos, mas depois de 1930 ela começou a ser uma seleção vencedora. E isso calou todos os críticos que diziam que futebol era um esporte excessivamente britânico e que não esperava racionalismo, disciplina e moralidade. Então, o futebol, que antes era o patinho feio dos esportes na Itália, acabou sendo a personificação da glória e força do fascismo de Mussolini. Então, com a Azzurri vencedora e com o futebol caindo de novo nas graças do Partido Nacional Fascista, o futebol voltou a ser incentivado. E não havia mais sentido em incentivar a Volata em proibir trabalhadores de praticarem o futebol, que agora tinha realmente virado o esporte nacional italiano. Isso principalmente porque, como você vai proibir os trabalhadores de praticarem o esporte se você quer uma seleção forte? Tem que apoiar, né? Então, exatamente por causa desses três motivos principais, depois de somente 8 anos, a Volata, esse esporte anti-futebol criado para ser o esporte nacional da Itália, simplesmente desapareceu. Então é isso mesmo, chegamos aqui ao final dessa primeira parte do segundo episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues e agradeço você, ouvinte, por ouvir esse nosso segundo episódio. Estou aqui convidando você, como sempre, a compartilhar, dar aquela força ao nosso projeto, e também o convido a clicar na segunda parte aqui do nosso episódio. Vamos passar ao nosso tradicional debate e jogo de perguntas e respostas sobre o tema da Volata. Muito bem, espero contar com vocês e até a próxima. Bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas e vamos para mais um Shootout, o nosso bloco de perguntas e respostas do podcast. Vamos para a nossa primeira pergunta, que começará sendo respondida pelo Guilherme. Estamos mudando um pouquinho o esquema do Shootout. Agora todos irão responder as perguntas e no final somaremos os pontos e veremos quem é o nosso campeão. A primeira pergunta é muito simples. Como acabamos de listar, alguns pontos foram determinantes para o fim da Volata. Qual dos pontos não foi determinante para o fim do esporte? O exílio de Augusto Turati, no início dos anos 1930, a Itália atingindo um patamar poderoso futebolístico e uma hegemonia
no esporte mundial, a falta de um campeonato nacional forte ou um desinteresse inicial da classe trabalhadora? Gui, você responde primeiro, depois o João poderá responder. Um motivo que não foi, né? Não foi determinante para o Não Volata. foi determinante, justamente. Foi eu acho que a resposta é a falta de um campeonato nacional forte. A falta de um campeonato nacional forte não foi determinante, você diria. Isso. João? Qual que era a última? Novamente, as opções são o exílio do Augusto Turati nos inícios dos anos 1930, a hegemonia da Itália no futebol, a falta de um campeonato nacional forte da Volata, que só ocorreu em um ano, 1930, e o desinteresse inicial da classe trabalhadora. Eu acho que a C também. A falta do campeonato nacional? Sim. Estão certos de suas respostas? Vamos! Perfeito. Os dois estão errados. Mas é óbvio que os dois estão errados. Já acabou de falar disso, cara. Mas vocês não lembram? Acabou de mencionar que no início o jogo era confuso, a classe não entendeu muito bem, mas que depois, em 1930, atingiu o ápice. O desinteresse inicial não foi o fator determinante, foi um fator que talvez tenha abalado um pouco da aceitação do jogo no início, mas o que de fato foi acachapante foi a falta do campeonato nacional. Os jogos serem somente a nível municipal, regional, foi determinante para o ostracismo dessa prática. Justamente o que vocês falaram, é como se só existisse campeonato estadual até hoje no futebol. Seria muito difícil acreditar que o esporte teria todo esse poderio que tem hoje em dia. Ó, pegadinha essa pergunta, hein? Achou igual o Enem? Exatamente. Bem, depois dessa decepção, vamos para a segunda pergunta, começando com o João. Um dos motivos para o fim da Volata foi a hegemonia italiana nos anos 30 no futebol mundial. A seleção italiana foi campeã mundial em 1934 na Copa do Mundo, na segunda edição da Copa do Mundo, jogada na Itália. Contra quem foi jogada a final? Suécia, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia ou Inglaterra? Foi contra a Tchecoslováquia, Hungria, Alemanha, Inglaterra ou Suécia? Suécia. Resposta final. Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Gui, contra quem foi jogada a final? Itália versus Suécia, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia ou Inglaterra? Eu vou de Tchecoslováquia também. Tchecoslováquia. Estão certos de suas respostas? Sim. Vai ficar chato se vocês sempre colocarem a mesma resposta. Mas, de fato, foi Itália e Tchecoslováquia. Parabéns. Pô, pelo menos essa. Agora, uma pergunta bônus para essa, vocês podem responder na mesma hora. Primeiro você, Gui, qual foi o placar do jogo? O placar do jogo foi 2-1. João? 1-0 Itália. Cara, mas o Guilherme pesquisou, que eu sei que pesquisou. Não pesquisei, cara. Abriu a Wikipédia e foi olhar o 2-1 da Itália pra cima da Tchecoslováquia. Mas tá certo, bônus pra você. Você ganhou um troféu joinha, cara. Fica pra ficar registrado que eu não colei, tá? Agora, para a terceira e última pergunta, voltando, o Guilherme responderá primeiro. Nos anos 20, na Itália, tivemos o começo da ascensão do futebol no país, que depois foi brecada pelo Partido Nacional Fascista
E, inclusive, uma das medidas foi a criação da Volata, como já passamos aqui, e tantos outros que Mussolini e seus assessores acreditavam que o futebol tinha problemas morais. Nos anos 20, em 1920, houve a criação do chamado calciomercato, que até hoje é referido como termo para o modelo de negócios do futebol. Neste sistema, havia a compra de jogadores internacionais da América do Sul, mercado europeu, e o fortalecimento de 4 equipes no futebol italiano, principalmente. Essas equipes eram fortemente geridas e beneficiadas por famílias fortíssimas dentro da Itália, e essas famílias acabaram por confeccionar empresas que até hoje estão presentes no campo dos negócios, não só italiano, mas mundial. Qual dessas equipes não era uma das 4 principais no início do calciomercato, tendo também a família incorreta? Seria a resposta incorreta a Juventus, com a família Agnelli como apoiadora, a Sampdoria com a família Ferraris, o Torino com a família Maroni Cinzano, ou o Milan com a família Pirelli? Eu vou do Torino, como Maroni Cinzano, né? Exatamente. Torino, Maroni Cinzano. Então o Torino não era, na sua opinião, uma das equipes fortes dos anos 20. João, que não. A Juventus e a família Agnelli, a Sampdoria e a família Ferraris, o Torino e a família Maroni Cinzano, abrasileirando aqui a pronúncia, ou o Milan e a família Pirelli? Para mim seria a Sampdoria. Sampdoria e a família Ferraris. Sim. Que não era, certo? Não era. Tá. Estão certos de suas respostas? Torino e Sampdoria? Sim, senhor. Sim. Parabéns, João! Exatamente, a Sampdoria e a família Ferraris. Ferraris, na verdade, é o nome do estádio da Sampdoria e do Genoa, batizado em nome do Luigi Ferraris, grande meio-campista que marcou época no Genoa. Mas, de fato, a família Ferraris jamais esteve envolvida com o Sampdoria. Inclusive, era de um jogador do rival Genoa. Os principais times dos anos 20, no início do calciomercato, era justamente a Juventus, baseada no apoio da família Agnelli, que até hoje detém os direitos da Juventus, é a família que fundou e é dona da Fiat. Temos o Torino, com apoio da família Maroni Cinzano. Para quem conhece a marca Cinzano de licores, é do conglomerado da Campari. Para quem conhece o licor Campari Negroni, é a família Maroni Cinzano que apoiava o Torino à época. Temos o Milan com a família Pirelli. Pirelli hoje em dia é a patrocinadora master do maior rival do Milan, a Internazionale de Milão. A família que, com o passar dos anos, foi se diversificando e hoje em dia tem esse grande produtor de artigos produzidos da borracha, como pneus, eu acho que é um que várias pessoas conhecem, pneus Pirelli, patrocina a Internazionale. Mas é interessante pensar que no início a família Pirelli era muito ligada ao Milan e não à Internazionale. É um dos maiores contratos do futebol mundial, já passa de 20 anos de contrato de parceria entre Pirelli e Internazionale. E você vê aí como o teor de Judas não se aplica só à troca de jogadores entre times rivais, também temos a troca de patrocinadores. E, por fim, a Internazionale era o quarto time que fechava esse quarteto. Times de Milão, a Inter e o Milan, e times de Turim, a Juve e o Torino. E a família por trás da Internazionale era a família Borletti, que, juntamente da família
Mondadori fundou uma das maiores editoras da Itália e do mundo, a editora Mondadori, que vários devem conhecer. Então no início, bem no início, nos primórdios do futebol italiano, o calciomercato, quem dominava era o Torino, a Juve, Internazionale e o Milan. É triste pensar que o Torino hoje em dia não figura mais entre os principais times da Itália e muito se tem ao acidente aéreo, né, que o time sofreu, perdendo todos os seus principais jogadores. Mas é sempre bom lembrar que o Torino foi e ainda é um time muito tradicional, mas já foi um dos principais times não só da Itália, mas do mundo. E com isso finalizamos o nosso shootout com vitória do João. Agora passando para o nosso último bloco do podcast Boleiros de Humanas, edição Volata, o bloco das alternadas. Aqui um bloco de debate rápidos. Hoje temos 2 tópicos. A primeira pergunta para João ou Gui responderem, que vai gerar o nosso debate aqui, que querendo ou não, o partido fascista italiano buscou alavancar a popularidade de um novo esporte e, em tese, até substituir o futebol como o esporte principal em termos de prática e de consumo dentro do território italiano. Como seria possível aumentar o consumo de outro esporte nos dias atuais no Brasil e a prática desse esporte? Sabemos que isso aí é um problema que o Comitê Olímpico Brasileiro vê todos os dias. Os esportes brasileiros, por mais que alguns tenham grandes atletas, não recebem o dinheiro suficiente para que estes sejam profissionalizados. Então, como podemos tornar a prática de alguns outros esportes e o consumo pelo público brasileiro maior? Não necessariamente para substituir o futebol, mas para tornar a vida esportiva brasileira, o ambiente esportivo brasileiro mais diversificado. Vou falar primeiro rapidinho. Eu acho que o principal, além de achar investimentos, de interesses de empresas a ajudar os esportes olímpicos no Brasil, que sempre é uma dificuldade. Hoje, mais de 95% do dinheiro que está presente no esporte nacional está no futebol. Então, sempre tem uma dificuldade, né, dos clubes, das entidades acharem essa verba, de conseguir empresas parceiras. Então, esse seria um primeiro problema. Mas além disso, seria dos canais, os canais de comunicação, as mídias, darem importância aos esportes olímpicos também. De darem espaço dentro de suas práticas, que seja no mundo online ou no da TV. Mas eu acho que o principal problema e solução seria o investimento no esporte olímpico desde o começo, na formação de atletas. E que aí você fomenta a prática, consequentemente você fomenta o consumo desse esporte. Hoje, todo o investimento, a maioria do investimento é voltado ao futebol. Hoje no Brasil temos grandes categorias de base que acabam criando grandes crias que acabam sendo grandes estrelas do futebol mundial. Precisamos ter o mesmo tipo de iniciativa nos outros esportes, e aí sim você vai atrair interesse de marcas, depois de mídia e também de consumidores, porque querendo ou não, vários vão praticar, não vão ser todos que vão conseguir jogar o esporte profissionalmente, mas vários vão acabar virando consumidores por gostarem ou amarem tal esporte. Vocês não acham que talvez o público brasileiro despreza os ídolos de outros esportes? A gente vê, e é sabido a dificuldade dos esportistas, os nossos ginastas, temos o grande Arthur Zanetti,
no ramo da canoagem, o Isaquias Queiroz, medalhista olímpico, pugilista, o Esquiva Falcão, que até hoje em seu histórico de lutas não perdeu uma sequer. Eles passam por dificuldades de encontrar treinadores e são ídolos de fato, jogadores, atletas que têm grande renome internacional, mas não recebem essa aceitação do público, e acaba que, se nós não estamos dando este valor aos nossos ídolos, por que um jovem vai sentir prazer em lutar boxe ou treinar canoagem ou fazer treino de argola ou qualquer outra modalidade da ginástica, se nós não estamos assim valorizando os Arthur Zanetti, os Isaquias Queiroz, os Esquivas Falcões e tantos outros atletas que não são valorizados pelo público brasileiro? Você não acha que também falta essa valorização pelo público brasileiro? Eu acho que é um ciclo que as mídias não valorizam esse esporte, certo? Dão menos importância. Consequentemente, o público não valoriza tanto. Quando a mídia tem, e já isso há muito tempo, já está enraizado no público brasileiro. E quando a mídia tenta fazer essas pílulas de tal pessoa foi bem na canoagem, vamos transmitir, o público já está predestinado a não aceitar esse tipo de conteúdo. Seria uma forma de... Teremos que achar uma forma de reeducar, né? Reeducar o público brasileiro, né, Gui? Exatamente. Eu concordo bem, Miguel, que o público brasileiro realmente não valoriza os ídolos de outros esportes, mas é bem o que você falou no começo, eu acho, que acaba que o público brasileiro... Bem, o futebol meio que monopoliza a atenção do público brasileiro por ser realmente o esporte do Brasil e, fora isso, né, o esporte mais popular do mundo. Então, acaba que por esse monopólio, né, que o futebol tem, talvez até nas redes de televisão, né, que, por exemplo, na Rede Globo à tarde só vai passar futebol. Não é bem difícil passar outros esportes da televisão aberta. Inclusive, não desde o Ayrton Senna, eu acho que não passa automobilismo até na Rede Globo. Posso estar errado, mas eu acho. Então, realmente, eu concordo com o João de que a mídia acaba não ajudando também a valorizar os outros esportes. E por isso o público brasileiro não consome tanto outros esportes como o atletismo, a canoagem, etc. Eu olhei aqui, eu estou errado, na verdade, a Rede Globo ainda transmite as corridas de automobilismo, não foi só por causa do Ayrton Senna. Mas, bem, reitero mesmo o que eu falei, que mesmo passando Fórmula 1, não passa, por exemplo, canoagem. Então acaba que os outros esportes olímpicos não são muito consumidos pelo público brasileiro em geral. Eu concordo em parte com vocês, mas eu ainda não entendi qual seria a forma de tornar isso mais acessível para o público geral. O que vai levar um brasileiro que torce para o Vasco da Gama parar de assistir os jogos dele que são confortáveis? Confortáveis daquele jeito. Nada tá confortável pro torcedor do Vasco, né? Mas, brincadeiras à parte, como que um torcedor brasileiro vai parar de assistir futebol para querer assistir atletismo, basquete, vôlei? É o que eu falava antes de ídolos. Eu acho que um ídolo mesmo é aquele atleta que leva você a parar de assistir o esporte que você prefere, no meu caso futebol também, para assistir outro. Isso era o caso do Usain Bolt, o caso do Michael Jordan, o caso de vários boxeadores na história, o Muhammad Ali, até mesmo o Mike Tyson por um tempo, e tantos outros que atraem essa atenção porque por si só tem esse grande renome. Eu não sei se vocês veem nomes assim no esporte brasileiro hoje em dia, talvez até um pouco no surf, mas até mesmo no surf eu queria levantar outra coisa. O pessoal gosta do Gabriel Medina porque gostam dele mesmo, ou essa atenção com Medina é muito porque a imagem dele está atrelada ao Neymar?
Seria essa uma saída? Atrelar a imagem de outros esportes ao futebol? Porque eu vejo que muitos gostam do Medina, de outros jogadores, porque tem essa conexão com o futebol. Várias vezes vocês veem times de futebol levando jogadores para outras modalidades. Volta e meia tem um jogador do São Paulo, do futebol, nos jogos de basquete da equipe, jogadores do Corinthians também vão nos jogos de basquete, Botafogo e todas as outras equipes que têm essa modalidade do futebol e do basquete. Isso é uma saída, atrair a popularidade pelo futebol, já que o futebol tem tanta popularidade, linkar essas modalidades diferentes? Eu acho interessante, no caso do Medina, eu acredito que esteja muito atrelado à vitória, pela fase dele. Não pela amizade, pela vivência dele com a maior estrela do futebol brasileiro hoje. Se daqui 2 anos o Medina estiver numa decrescente, ele não vai ser mais bem visto pelo público brasileiro. O público brasileiro dá valor a esses outros esportes hoje em dia quando o atleta está em evidência, ganhando. Agora, utilizar o futebol para levar atenção aos outros esportes, eu acho interessante, acho uma saída, mas eu repito, a minha opinião é de investir no futuro, nas crianças, na formação deles. Sim, mas o que vai... esporte com crianças e não um senhor de 70 anos que é fã do Vasco da Gama, por exemplo. Sim, mas o que vai levar esse senhor que é fã do Vasco da Gama a colocar o filho dele, o neto dele, para treinar natação ao invés de futebol? Por que ele não vai colocar ele na escolinha do Vasco e vai colocar ele em uma academia de judô, por exemplo? Porque isso que eu não estou entendendo ainda. Pode ter esse incentivo do governo, que eu acho importantíssimo, mas como é que a gente pode fazer uma organização, ou seja, de propaganda, ou etc., que vai atrair mais essa atenção? Eu acho que seria uma mescla de incentivo do governo e ter um incentivo privado também. Investimento de empresas para ajudarem a popularizar os outros esportes, criando clínicas, escolinhas de outros esportes e utilizando a imagem dos grandes atletas que o Brasil já teve em cada uma das modalidades para fomentar essa prática dos esportes com o futuro do esporte brasileiro, que são as crianças. Não vou falar que vai ser um negócio rápido, porque o futebol está aí há muitos anos. É um trabalho a longo prazo. Tem que ser um trabalho de mão dupla, o governo e essas empresas. Investimento que não é barato e que falta hoje em dia, no caso. E muito está no futebol, e hoje, inclusive, comparado com o investimento em outros países, o investimento em futebol ainda é baixo aqui no Brasil. Mas é de fato um milagre até que a gente tenha tantos esportistas que se saiam bem nessas modalidades, porque às vezes o investimento é pífio. A gente vê campanhas, o Comitê Olímpico Brasileiro, apesar de todas as suas falhas, até tenta conseguir mais fundos, mas é uma catástrofe mesmo você ver esses ídolos serem jogados fora. A gente já viu tantos que passaram por dificuldades e é triste até ver o Brasil, um país com a população que tem, não abranger também a prática desses outros esportistas. Claro, o futebol foi e sempre será o esporte principal do Brasil. Não é razoável acreditar que algum dia o futebol não vai ter a enorme maioria, a enorme porcentagem dos fundos para a prática esportiva, mas seria interessante, seria legal, aprazível para todos nós, eu acredito, ver o Brasil também se tornar uma força na canoagem, na ginástica e tantos outros esportes que nós temos tradição, mas não temos o incentivo para atingir esse nível de grandeza. Sim, por favor, Gui. Sim, eu concordo 100%, que é muito difícil você passar o futebol pro futebol, que nem se falou, Miguel, é o esporte nacional, é o esporte mais popular. Então, superar o futebol, a importância do futebol é muito difícil. Mas eu também acho que seria muito legal ver o Brasil indo bem, né, nas Olimpíadas. Se acaba que porque a gente tem
o futebol monopoliza todos os recursos do esporte, ou quase todos eles, acaba que a gente não vai tão bem, né, nas Olimpíadas. O Brasil sempre não está lá entre os maiores, os que ganham mais medalhas, né? Então seria legal se tivessem outros esportes que tivessem acesso a mais recursos, talvez mais atenção do público, como você até disse, canoagem, para a gente poder ver um Brasil mais campeão, né, aí nas Olimpíadas, tanto de inverno mais difícil, mas principalmente nas de verão, que eu acho que seria muito positivo para todos, na verdade. E agora que você voltou, Gui, eu acho que tinha caído a nossa ligação, um pouquinho a conexão. Só refazer a pergunta que eu fiz pro João, que gerou essa conversa que a gente está tendo aqui agora, sobre o Gabriel Medina, que é um dos grandes ídolos dessa geração, na prática de um esporte menos ortodoxo que o futebol. E eu perguntei se, de fato, o Medina e outros atletas não até se beneficiam, óbvio, pelo seu sucesso, mas o Medina, no caso específico do Medina, será que essa amizade que ele tem com o Neymar, que é o grande ídolo futebolístico do Brasil no momento, não atrai mais atenção para ele? Você não acha possível que o Medina recebe todo esse amor, até mais do que outros surfistas brasileiros? Temos o Mineirinho, o Toledo, que também são muito bons na prática do surf, mas não recebem tanta atenção. Temos o Ítalo também, né? Eles não recebem tanta atenção. Será que isso não é uma saída também? Linkar a prática desses outros esportes, dessas outras modalidades que não têm tanta atenção no Brasil, à prática do futebol? Eu acho que sim. Bem, por óbvio, Medina é um ótimo surfista. Ele tem todos os méritos de ter essa fama, né, esse reconhecimento por isso. Mas sem uma sombra de dúvidas, o maior jogador de futebol brasileiro, que tem mais habilidade, né, atualmente é o Neymar, e eles serem amigos, e acaba que o Neymar faz posts, né, no Instagram com foto com Medina, e aparece com Medina nos jornais, né, quando eles se encontram, tem as tradicionais festas do Neymar, tem sempre fotos dele com Medina, acaba atraindo um público que talvez não o acompanharia, mas acaba conhecendo ele via o Neymar. Mas também tem casos, né, de outros jogadores que não necessariamente têm uma amizade com ídolos futebolísticos e também tem sua fama, né? Como, por exemplo, o próprio Guga, que falamos antes, até onde eu sei, ele não era amigo, né, de nenhum jogador de futebol do calibre do Neymar, quando ele estava voando. O Ayrton Senna também acho que não tinha essa amizade, espero que seja certo. Mas, com certeza, sem uma sombra de dúvidas, você ser amigo de alguém que está no meio futebolístico no Brasil, ainda mais por ser alguém como o Neymar, talvez alguém, se você tivesse uma amizade talvez com o Gabigol, também ajudaria, o mais talvez famoso dentro do Brasil atualmente. Então, com certeza, eu concordo. Mas você falou aí do Ayrton Senna, do Guga, mas eles sempre, até os que não têm essa conexão com o jogador, acho que acabam procurando uma conexão com um clube de futebol para tentar angariar mais esse apoio, seja no mínimo pela torcida desses clubes de futebol. A gente viu o Ayrton Senna às vezes linkar a imagem dele com o Corinthians, o Guga, tudo bem, ele tem o clube que ele tem a imagem mais ligada é o Avaí, que não é um clube grande, não vai angariar talvez todo esse suporte para ele, mas ainda assim tem uma imagem que é fortemente ligada ao clube do estádio da Ressacada. No boxe nós temos o Popô, por exemplo, que lutou já no calção dele com o distintivo do São Paulo. O Anderson Silva entrava com a camisa do Corinthians. Então até nisso eu acho que esses esportistas acabam tentando por si só às vezes levar a imagem deles próximas ao futebol, vocês não acham? E às vezes isso pode ser uma saída. Claro, o que o João falou, é importante que temos esse investimento do governo e da iniciativa privada para levar as crianças, a próxima geração, à prática desses esportes, porque o Brasil tem muito potencial, mas também acho que é o papel, o dever dos nossos futebolistas atuais, treinadores, comentaristas, jogadores, de incentivarem a prática desses outros esportes também. Eu acho que, como eu falei antes, o Anderson Silva pode entrar com a camisa de, não sei, time, o outro atleta pode entrar com o fardamento de uma outra agremiação, mas eu acho que
esses esportes estão puramente atrelados à performance. O Brasil acompanha o esporte quando um atleta está em êxito. Um atleta do seu país está em êxito. Assim que um atleta brasileiro esse atleta brasileiro principal ou deixa de estar em evidência, não estando mais nesse pedestal, não tendo a mesma performance que ele tinha antes, o público brasileiro deixa de acompanhar o esporte, que é algo que acontece diversas vezes, já aconteceu. E não é que linkando a imagem com um clube ajudou esses atletas, que você acabou de citar alguns casos aí, como o Anderson Silva. Não, mas você está discordando que essa imagem não acho que é uma que saída. Não, você acha então que eles linkarem não atraiu uma atenção extra para eles? É momentânea. Então, Mas não atraiu para o esporte. Então, mas às vezes essa atração momentânea pode ser uma faísca necessária, né, para o início de uma prática mais consolidada. Eu não acredito. Eu não acredito porque eu nunca vi até hoje um caso que atraiu para o esporte, atraiu para o atleta no momento e depois teve declínio. Mas então, formando os ídolos novos, fazendo o círculo final para o que você vinha falando antes, é importante que a gente utilize os nossos ídolos para atrair a prática no futuro. Então, talvez essa saída momentânea não seja importante para sedimentar esses ídolos no momento e criando essa imagem, esse culto do indivíduo agora, no futuro ter essa prática mais solidificada de outras modalidades. Acredito que porque inclusive às vezes quando eles têm essa imagem ligada aos clubes de futebol, tem até algum tipo de patrocínio, não necessariamente com dinheiro, né? Mas às vezes os clubes providenciam as suas instalações para os atletas treinarem, porque muitas vezes não é nem só um problema de dinheiro, mas também as instalações públicas para os atletas praticarem não são as melhores. Então, até mesmo nesse aspecto, instalações, treinadores, se for um respaldo assim no teor técnico, pode ser muito importante para esses atletas se tornarem esses ídolos que a gente tanto precisa também. Hoje, atletas olímpicos, existe algo chamado, dentro da publicidade, é o ciclo olímpico. Uma marca entra para patrocinar um atleta no percurso olímpico até ele chegar na Olimpíada. Depois da Olimpíada, ambas as partes discutem se vão dar continuidade à parceria. O que vem acontecendo muito é que esse atleta passa por um momento difícil, os 3 anos anteriores a uma Olimpíada, onde ele vai buscar clubes, tenta buscar patrocinadores, mas dificilmente consegue, e só no final, onde ele chega perto de uma Olimpíada, em grandes empresas, não só privadas, mas estatais, aproveitam da visibilidade desse atleta e aceitam patrociná-lo durante a Olimpíada. Que eu acho, na minha opinião, claro, é algo oportunista, por não acreditarem no atleta na sua jornada como inteira, mas é uma realidade gigantesca hoje no Brasil. E muitos desses atletas acabam recorrendo a clubes por estrutura, toda a parte técnica, né? Eu acho importante os clubes atenderem grandes atletas por esse motivo de criar grandes ídolos dentro dos outros esportes além do futebol. Concordo plenamente. Então é isso. Gui, mais alguma coisa para adicionar nesse tema? Não, sem comentários. Acho que vocês realmente falaram tudo que eu já tinha pensado, já foi dito. Então é isso mesmo, estamos encerrando por aqui mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre esse esporte que foi a volata. De novo, deixo a dica, procurem os vídeos inéditos da prática do esporte, vocês não vão se arrepender, é fácil de encontrar, e fazendo isso vocês vão entender um pouco mais do que foi esse esporte maluco e tão único deste momento histórico que nós aqui começamos a explicar nesse episódio. E muito obrigado por ter participado
do Boleiros de Humanas.